Eu lembro exatamente do momento em que tudo começou a fazer sentido. Ou melhor, quando tudo começou a perder o sentido. Era um domingo comum. Sol forte, aquele calor típico que gruda na pele, cerveja gelada passando de mão em mão e o cheiro da carne na brasa invadindo o ambiente. O tipo de cena que, por fora, parece perfeita. Tudo no lugar, tudo como deveria ser. Mas foi ali, no meio daquele churrasco aparentemente comum, que eu comecei a perceber uma coisa que ninguém fala em voz alta. A conversa, como sempre, começou leve. Futebol, trabalho, alguma piada, até que, sem perceber, ela fez aquela curva silenciosa que sempre faz quando o assunto é vida adulta de verdade. Dinheiro. E foi aí que eu comecei a me sentir estranho. Um dos caras comentou, com aquele tom de quem não quer parecer que está se exibindo, mas claramente está, que tinha feito o aporte máximo no PGBL. Falou de forma casual, como se fosse só mais uma decisão simples da vida. Outro entrou na conversa e falou do apartamento no litoral, comprado na planta. Segundo ele, já tinha valorizado antes mesmo de ficar pronto. E tudo aquilo era dito com uma leveza que me incomodou, porque não parecia esforço. Não parecia dificuldade, parecia natural. E aí veio o terceiro. Sempre tem o terceiro, o que parece estar alguns passos à frente. Ele comentou, quase sem emoção, que a carteira de investimentos dele tinha passado de 6 dígitos. Dividendos, fundos imobiliários, tudo fluindo. E naquele momento, eu percebi. Eu não estava naquele nível. E não era só sobre dinheiro. Era sobre entendimento. Era como se eles tivessem aprendido um jogo que eu nem sabia que existia. Por fora, eu mantive a postura. Concordei com tudo, dei risada, falei qualquer coisa sobre o mercado, como todo mundo faz quando não quer demonstrar que está perdido. Mas por dentro, alguma coisa travou. Porque enquanto eles falavam de patrimônio, estratégia, crescimento, eu estava pensando em outra coisa completamente diferente. Se o dinheiro do mês ia dar, se o cartão já estava no limite, se aquele valor guardado era realmente uma reserva ou só o dinheiro do próximo problema. E foi ali que eu senti. Não foi inveja, foi pior, foi percepção. A percepção de que talvez eu tivesse passado anos jogando o jogo errado. E essa sensação não ficou no churrasco, ela foi comigo para casa, deitou comigo. Ficou olhando para o teto junto comigo naquela noite. E aí veio a pergunta que ninguém gosta de fazer, mas todo mundo em algum momento enfrenta. Como é que eu cheguei aos 40 anos e ainda não entendi dinheiro? E essa pergunta é pesada, porque ela não fala só de dinheiro, ela fala de tempo, de escolhas, de decisões que você tomou e das que você deixou de tomar. E foi ali que eu comecei a juntar as peças. Porque, olhando de fora, parecia que aquelas pessoas tinham avançado mais. Mas, quando comecei a observar melhor, eu percebi algo que mudou tudo. Nem tudo era verdade. Nem tudo era sólido. Nem tudo era o que parecia. O cara do apartamento não falou do financiamento apertado. Não falou das parcelas que começaram a pesar. Não falou dos custos escondidos. O cara do investimento não falou das dívidas. Não falou do cartão rodando. Não falou do estresse, e foi aí que eu entendi uma das coisas mais importantes da minha vida. A maioria das pessoas não está rica, está apenas bem maquiada. E isso conecta diretamente com um conceito muito forte do livro Segredos da Mente Milionária. As pessoas vivem tentando parecer ricas, em vez de se tornarem ricas. E isso muda completamente o jogo. Porque quando o seu foco é parecer, você gasta. Mas quando o seu foco é ser, você constrói. E eu comecei a perceber que por muitos anos eu estava jogando esse jogo invisível. O jogo da aparência, do eu mereço, do todo mundo tem, do não posso ficar para trás. Só que ninguém fala o preço disso. Ninguém fala que cada decisão emocional com dinheiro cobra juros invisíveis. E esses juros não aparecem só no banco. Eles aparecem na sua liberdade, na sua tranquilidade, na sua capacidade de escolher.
A psicologia financeira explica isso de forma muito clara. As pessoas não lidam com dinheiro de forma racional, elas lidam com dinheiro de forma emocional. E quando você junta emoção com crédito fácil, você cria uma armadilha perfeita. Porque o cérebro busca recompensa imediata. Ele quer sentir progresso, ele quer sentir pertencimento, ele quer sentir que você está indo bem. E o consumo entrega isso muito rápido, mas não entrega sustentação. E aí nasce o ciclo. Você compra, sente prazer, se sente melhor e depois paga o preço. E paga por muito tempo. E o mais perigoso é que esse comportamento vai sendo normalizado. Você começa a acreditar que isso é viver, que isso é crescer, que isso é evoluir. Mas na prática, você só está mantendo um padrão. E muitas vezes, um padrão que não é seu. Foi imposto pela comparação, pela pressão, pela cultura. E foi nesse ponto que eu entendi algo que, se eu tivesse aprendido antes, teria mudado completamente minha vida. Dinheiro não é sobre quanto você ganha, é sobre quem você é quando ganha. Porque duas pessoas podem ganhar exatamente o mesmo valor e ter resultados completamente diferentes. Uma constrói, a outra consome. Uma investe, a outra parcela. Uma pensa no longo prazo, a outra resolve o agora. E isso não tem nada a ver com inteligência, tem a ver com padrão mental, com o que o livro chama de modelo de dinheiro. O jeito que você foi programado para lidar com dinheiro. E esse modelo controla tudo. Se você acredita que dinheiro é para gastar, você vai gastar. Se acredita que dinheiro é difícil, você vai evitar lidar com ele. Se acredita que dinheiro é status, você vai usar ele para se provar. E foi isso que eu percebi. Eu não tinha um problema financeiro, eu tinha um problema de mentalidade financeira. E isso é muito mais profundo, porque não se resolve com mais dinheiro, se resolve com mais consciência. E essa consciência dói, porque ela te obriga a admitir que talvez você não esteja onde está por falta de oportunidade, mas por falta de direção. E isso foi difícil de aceitar, mas foi o começo de tudo. Depois daquele dia, eu não consegui mais ignorar. Não era mais só uma sensação. Era como se algo tivesse sido destravado dentro da minha cabeça. E quando isso acontece, você começa a enxergar coisas que antes passavam despercebidas. Eu comecei a observar mais, no trabalho, na rua, nas redes sociais, no mercado e principalmente em mim. E foi aí que eu percebia um padrão que se repetia o tempo todo. As pessoas não estavam ficando pobres por falta de dinheiro, estavam ficando pobres por padrão de comportamento. E isso é muito mais perigoso, porque dinheiro você pode ganhar, mas padrão, se você não muda, você repete. Eu comecei a reparar em coisas simples. Gente reclamando que não sobra dinheiro no fim do mês, mas pedindo comida todo final de semana. Gente falando que não consegue investir, mas trocando de celular a cada 2 anos. Gente dizendo que a vida está cara, mas mantendo um estilo de vida que claramente não cabe na renda. E por muito tempo, eu fui exatamente essa pessoa. Eu achava que o problema era ganhar pouco, mas o problema não era esse. O problema era que tudo que entrava já tinha destino. E quase sempre um destino emocional. Eu comecei a entender algo que o livro Segredos da Mente Milionária fala de forma muito clara. Ou você controla o dinheiro, ou o dinheiro controla você. E no meu caso, o dinheiro estava me controlando, porque eu não tomava decisões, eu reagia. Eu não comprava porque precisava, eu comprava porque sentia. Sentia que merecia, sentia que precisava acompanhar, sentia que não podia ficar para trás. E esse é o ponto que pouca gente entende. O consumo não é financeiro, é emocional. A compra acontece no sentimento, o pagamento acontece na conta. E quando você vive assim, você cria um ciclo invisível. Você ganha, você gasta, você alivia, você se aperta, você repete. E isso vai se acumulando.
não só em dívida, mas em padrão. E o padrão vira identidade. Você começa a acreditar que você é assim, que você não é bom com dinheiro, que nunca sobra, que é difícil. Mas na verdade você só está repetindo um modelo que foi instalado pela sua criação, pelo ambiente, pelo que você viu. Porque ninguém nasce sabendo lidar com dinheiro. A gente aprende. Ou pior, a gente copia. E foi aí que eu entendi uma coisa que mudou completamente minha visão. A maioria das pessoas não tem problema de renda, tem problema de programação. E essa programação é silenciosa. Ela aparece em frases simples. Dinheiro é para gastar. Você merece isso. Depois a gente vê. Só se vive uma vez. E parece inofensivo, mas não é. Porque essas frases constroem comportamento. E comportamento constrói resultado. E foi aí que eu comecei a ver o quanto isso estava presente na minha vida. Eu não comprava um celular caro porque precisava. Eu comprava porque queria sentir algo. E isso conecta com um conceito muito forte da psicologia financeira: a dopamina do consumo. Quando você compra algo, seu cérebro libera prazer. Você se sente melhor, mais confiante, mais aceito, mais valorizado. Mas isso é temporário, muito temporário. E quando passa, fica a conta. E aí você precisa de outra dose, outro estímulo, outra compra. E sem perceber, você entra em um ciclo viciante. Um ciclo que não parece vício, mas é. Porque ele te prende. E o pior, ele parece normal, porque todo mundo está fazendo. E isso cria uma falsa sensação de segurança. Se todo mundo faz, deve estar tudo bem. Mas não está. E foi aí que eu entendi outra coisa muito importante. Normal não significa saudável. A maioria das pessoas vive no limite. A maioria depende do próximo salário. A maioria não tem reserva. E mesmo assim, isso virou padrão. E quando o padrão é errado, seguir o padrão é perigoso. E foi nesse ponto que eu comecei a conectar tudo. O problema nunca foi o celular. O problema nunca foi o carro. O problema nunca foi o gasto em si. O problema sempre foi o motivo. Se você compra por construção, é diferente. Se você compra por carência, é armadilha. E a maioria das pessoas compra por carência. Carência de validação, carência de reconhecimento, carência de pertencimento. E isso é explorado o tempo todo. Pelas redes sociais, pela publicidade, pelo ambiente. Você vê alguém vivendo melhor e automaticamente sente que precisa acompanhar, mesmo sem ter estrutura para isso. E isso gera uma pressão silenciosa. Uma pressão que não aparece, mas que influencia todas as suas decisões. E foi aí que eu comecei a perceber algo ainda mais profundo. O dinheiro não está indo embora por acaso. Ele está indo embora porque está tentando sustentar uma versão de você que ainda não existe. E isso é pesado, porque você começa a entender que não está só gastando dinheiro, está financiando uma identidade. E identidade financiada sempre quebra, mais cedo ou mais tarde. E foi nesse momento que eu entendi que se eu não mudasse meu comportamento, não importava quanto eu ganhasse. Eu continuaria no mesmo lugar, porque o problema não era o valor, era o padrão. E padrão se repete, até ser quebrado. E quebrar padrão dói, porque exige consciência, exige disciplina, exige dizer não quando todo mundo está dizendo sim, exige sair do automático. E isso não é confortável, mas é necessário, porque sem isso você não constrói, você só mantém. E manter não é evoluir, é sobreviver melhor. E foi nesse ponto que eu entendi que precisava fazer algo diferente. Não com o dinheiro, mas comigo. Porque no final, o dinheiro só segue o dono. E se o dono está perdido, o dinheiro também vai estar. E essa foi a virada. A primeira de verdade. Depois de tudo que eu percebi,
ficou impossível continuar vivendo do mesmo jeito. Eu entendi que não faltava informação, o que faltava era decisão. Durante muito tempo, eu usei o aprendizado como desculpa. Eu dizia para mim mesmo que ainda precisava entender mais antes de agir. Mas a verdade é que eu já sabia o suficiente. O problema era que eu não aplicava. Quando isso ficou claro, eu entendi que precisava mudar de verdade. Não era sobre motivação, era sobre comportamento. Eu parei de tentar parecer organizado e comecei a me tornar organizado. A mudança começou com algo simples. Eu passei a observar para onde o meu dinheiro estava indo, sem justificar, sem aliviar, apenas olhando. E o que eu vi me incomodou. A maior parte do meu dinheiro não estava sendo usada para construir nada. Ele estava sendo usado para aliviar emoções, pequenos gastos, decisões rápidas, escolhas impulsivas. Isoladamente, pareciam inofensivas, mas juntas consumiam tudo. Foi nesse momento que eu entendi um princípio importante. Pequenas decisões, quando repetidas todos os dias, constroem resultados grandes. Isso vale tanto para crescer quanto para se manter parado. Então eu mudei a forma de decidir. Antes eu gastava e depois pensava. Agora eu penso antes de gastar. Eu comecei a me fazer uma pergunta simples. Isso constrói o meu futuro ou só resolve o meu presente? Essa pergunta trouxe clareza. Muitas vezes a resposta era óbvia, eu só não queria enxergar antes. Foi aí que um conceito do livro Segredos da Mente Milionária começou a fazer sentido na prática. Pessoas com mentalidade rica pensam no longo prazo. Pessoas com mentalidade pobre ficam presas no agora. Eu percebi que o problema não era o quanto eu ganhava, era como eu tomava decisões com o que eu ganhava. O presente é confortável, ele oferece recompensa rápida, mas o longo prazo exige disciplina, exige consistência, exige aceitar que ninguém vai ver o que você está construindo no início. Não tem aplauso, não tem reconhecimento imediato, mas é ali que a mudança acontece. Minha relação com o dinheiro começou a mudar. Eu parei de ver o dinheiro como algo para gastar. Passei a ver como uma ferramenta que pode construir, proteger e gerar escolha. Dinheiro não é sobre consumo, é sobre liberdade. Antes eu perguntava se eu podia comprar algo. Agora eu pergunto se aquilo faz sentido dentro da vida que eu estou construindo. Essa mudança parece simples, mas muda completamente o resultado. Nesse processo, outro conceito ficou impossível de ignorar: a diferença entre ativos e passivos. Ativos colocam dinheiro no seu bolso, passivos tiram dinheiro do seu bolso. Quando você entende isso, você começa a ver a realidade de forma diferente. Eu percebi que muitas coisas que eu chamava de conquista eram, na verdade, compromissos disfarçados. Um celular caro que não gera retorno é um passivo. Um padrão de vida alto sem estrutura é um passivo. E isso não significa que você nunca pode ter essas coisas. Significa que você precisa escolher o momento certo. Existe uma diferença grande entre comprar com esforço e comprar com resultado. Quando você compra com esforço, você se prende. Quando compra com resultado, você se permite. Essa diferença muda completamente o jogo. Então eu comecei a construir ativos. No início, pequenos, mas constantes. Eu entendi outro princípio importante. Consistência é mais forte do que intensidade. Não adianta fazer muito uma vez e depois parar. O que transforma é fazer pouco de forma contínua. No começo parece lento, parece que não faz diferença, mas está acontecendo algo importante. O padrão está mudando. E quando o padrão muda, o resultado muda junto. Eu também entendi algo que ninguém tinha deixado tão claro antes. Liberdade financeira não é sobre ter muito dinheiro, é sobre ter controle, é sobre precisar de menos e saber direcionar melhor. Quando você aumenta seu padrão sem aumentar sua base, você cria dependência, e dependência nunca gera liberdade. Por isso eu comecei a simplificar. Cortei o que não fazia sentido, reduzi o que era só aparência, passei a focar no que realmente construía. Isso trouxe algo novo para mim: tranquilidade. Pela primeira vez, o dinheiro não estava me pressionando, eu estava controlando ele. E isso muda tudo.
Porque quando você assume o controle, você deixa de reagir e começa a decidir. Hoje eu entendo que o jogo do dinheiro não é sobre ganhar mais, é sobre manter melhor e multiplicar com consciência. Isso exige clareza, exige disciplina e exige tempo, mas acima de tudo, exige direção. Sem direção, você pode até se esforçar, mas não sai do lugar. Eu não fiquei rico rapidamente, mas parei de me sabotar, e isso já mudou completamente a minha vida. Agora eu sei que estou construindo, e quando você constrói com consistência, o resultado deixa de ser uma dúvida, ele vira consequência. Talvez essa seja a maior virada. Você não precisa ser mais inteligente, você precisa ser mais consciente. Você não precisa saber tudo, você precisa aplicar o básico. Você não precisa esperar o momento perfeito, você precisa começar. Porque no final, quem constrói em silêncio não precisa provar nada. E quem entende o jogo não volta mais para o automático. Foi isso que eu escolhi: sair do automático e começar a viver com direção.